Pessoal, primeiramente, bom dia. Eu gostaria de dizer que é um prazer estar com vocês aqui em mais uma aula. E na aula de hoje, nós vamos esquecer tudo, esquecer não, entre aspas. Nós vamos deixar um pouquinho de lado tudo que nós vimos. O que nós vimos até então foi um grande revisional de muita matéria. E agora nós estamos focando na matéria do terceiro ano, que é geometria analítica. Geometria analítica, numa escola pública mesmo, vocês já teriam visto ela, porque vocês não têm revisão, lá não teriam revisão, né? Mas no caso de vocês, que vocês já estão correndo atrás aí, estão batalhando, vocês já fizeram uma revisão de tudo isso, de tudo que já foi visto até então de matemática, para agora iniciar a matéria do terceiro ano. Então, geometria analítica, dentro do currículo nacional, é uma matéria especialmente do terceiro ano. Vocês não viram nada do tipo aqui. Gostaria de chamar a atenção por esse rapaz aqui que está aqui embaixo. Vou colocar aqui meu computador. Aí. Nós vamos conversar muito sobre ele. Então, vamos lá. Geometria analítica. O que seria geometria analítica? Antes de falar de geometria analítica, não é possível comentar sobre o assunto sem antes falar do pai da geometria analítica, que é o grande René Descartes. Para quem nunca... Com certeza vocês já ouviram falar na filosofia de René Descartes, aquela frase cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Ele que foi o criador dessa frase, né? Quem disse era. E assim, eu peguei lá no Wikipédia mesmo algumas referências, só para vocês terem ideia de quem foi esse rapaz aqui. O René Descartes foi filósofo, físico e matemático francês durante a Idade Moderna. Também era conhecido o seu nome no latino Renatus Cartesius. Grava esse nome aqui que nós vamos tocar num assunto ali na frente sobre Renatus Cartesius. Então, ele, no seu tempo, foi uma pessoa inovadora, porque no mundo onde ele vivia, ele escreveu diversos livros aqui, tanto na filosofia quanto na área de matemática. Por exemplo, Discurso sobre o Método. Esse livro aqui, ó, que ele escreveu em 1637, é um livro totalmente voltado para matemática. Quem olha a capa assim nem pensa, né? Discurso sobre o método, é uma coisa de direito, filosofia, mas não. Então, assim, eu fui um homem que dedicou a sua vida muito, muito, muito à matemática e às demais matérias. Observa comigo o seguinte. Quando René Descartes estudava matemática, ele tinha duas vertentes. Ele tinha a vertente da geometria euclidiana, que nós conhecemos também como geometria plana, onde você vê o quadrado, a área do quadrado, a área do losango, toda que tem 2D. E do outro lado, ele estudava a álgebra. Eram dois mundos totalmente distintos. A álgebra, como vocês podem observar no quadro aí, ó, é uma função, binômio de Newton, tudo isso. Enquanto eram vertentes diferentes, eram meios totalmente diferentes. Agora nós vamos usar geometria, agora nós vamos usar álgebra. Você não misturava isso até no tempo de René Descartes. Aí o que ele resolveu fazer? Ele resolveu misturar. Falou assim, não, eu já entendi o que é a geometria plana, eu já sei o que é álgebra, eu quero misturar isso tudo e formar isso tudo num conteúdo só. Aí ele criou a geometria analítica. Só para vocês terem uma ideia de onde que chegou, onde que ele chegou nesse consenso. Aqui, ó, ele consegue misturar a álgebra com a geometria plana. Então, pessoal, o princípio básico do básico que ele fez foi o plano cartesiano. Aí eu vos pergunto, por que se chama plano cartesiano? Porque na época, lá onde o René Descartes morava, ele era conhecido como Renatus Cartesius. Aí ele criou um plano que ficou conhecido como o plano do Cartesius. Aí, o que é plano do Cartesius? Aí foi passando, e nas traduções, plano cartesiano. Mas é de origem ao nome dele. Então, o plano cartesiano nada mais é como se fosse um mapinha que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui você mistura a álgebra com a geometria plana e é uma coisa fascinante. Pessoal, depois do advento do plano cartesiano, que é aí que foi inventar as coordenadas geográficas, aí que se existe GPS, tudo isso foi por causa que um dia René Descartes resolveu juntar as coisas, fechar o quebra-cabeça da matemática. Tudo bem? Então, ó,
primeiro passo que você precisa entender sobre o plano cartesiano é o seguinte, ó. O plano cartesiano, ele possui dois eixos. Esse eixo na vertical aqui, ó, vou apresentar aqui. Esse eixo na vertical, nós chamamos ele de eixo das ordenadas. Tudo bem? Pessoal, pode começar a gravar esses nomes aí que são fundamentais. Eixo Y, né, que nós chamamos de eixo Y, ele é o eixo das ordenadas. O meu eixo X é o eixo das abscissas. Detalhe, pessoal, você não precisa anotar nada agora. Eu vou estar disponibilizando todos esses slides para vocês aqui. Meu foco aqui agora é você prestar atenção mesmo para ir assimilando o conteúdo. E qualquer momento pode pausar para estar tirando dúvida, tá? Então, ó, Y, ordenadas, X, abscissas. Então, eu tenho dois eixos. Esses dois eixos, pessoal, eles são perpendiculares, ou seja, ó, os eixos X e Y são perpendiculares partindo plano em 4 quadrantes. Para quem não lembra, perpendicular é quando uma reta se cruza a outra, formando um ângulo de 90 graus. Ou seja, se você vir aqui, ó, e medir o ângulo aqui, ó, nós temos 90 graus. Aí, outro fato curioso, que existe também a origem do plano cartesiano. Quando a gente fala assim, a origem, aqui, ó, é onde eles se cruzam. Agora, entenda comigo, observe. Essa cruz, né, que nós estamos chamando ela de eixos, a vertical é eixo das ordenadas e o horizontal eixo das abscissas, ela parte em 4 quadrantes mesmo. Ó. Ela parte em um pedaço aqui, fica outro aqui e outro aqui. Esses pedaços ou esses quadrados nós denominamos de quadrantes. Este primeiro aqui é o meu primeiro quadrante, tudo bem? No meu primeiro quadrante, só uma breve introdução, tudo é perfeito, tudo é bonito, tudo é positivo, tudo é alegre. Professor, mas por quê? Porque, na verdade, ó, todo ponto localizado no meu primeiro quadrante, ele sempre estará com sinal positivo. Ó. Em X, também em Y. Tudo localizado aqui, ó, a gente costuma brincar assim, a gente fazer essas referências, o aluno vai captando. Então, aqui tudo é legal. O meu quadrante não tem negativo, não tem tristeza, não tem nada ruim. Aí eu tenho o meu segundo quadrante, o meu terceiro quadrante. Ó, aqui no meu segundo, perceba que os meus Y são as minhas ordenadas, vamos falar assim agora, as minhas ordenadas são positivas e as minhas abscissas são negativas. Já no meu terceiro quadrante, ó, é um quadrante triste. Aqui tudo é negativo. Aqui todo mundo para baixo é escuro. Vocês estão percebendo que é escuro? Ó, tudo escuro, tudo negativo. Aqui não, aqui é feliz, ó, todo mundo positivo. E por fim, tem o meu quarto quadrante. Lembrando, pessoal, que sempre eles vão seguir essa ordem. É o sentido anti-horário, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Reza a lenda que René Descartes enumerou esses quadrantes dessa forma porque, assim como eu, ele era canhoto. E para um canhoto desenhar uma circunferência, eu já testei, é verdade, eu tenho que desenhar ela a partir daqui, ó. Se eu partir daqui, eu consigo fazer ela com mais qualidade. Já os destros, como a maioria de vocês, para fazer uma circunferência, vocês têm que seguir este sentido aqui, ó. Mas isso é uma lenda, não tem nenhuma comprovação, tá, pessoal? Mas é porque René Descartes era canhoto. Então, ó, outro fato importantíssimo aqui, ó, os quadrantes eles são simétricos, assumindo como eixos de simetria o X e o eixo Y. O que é isso, professor? Significa que tudo que está, eu posso falar assim, ó, um ponto que está aqui, ele pode ser simétrico ao que está aqui. Exemplo, ó, eu tenho um ponto aqui que ele está localizado em abscissa 1 e em ordenada 1. O simétrico a ele seria esse ponto aqui, ó, menos 1, 1. Tudo bem? Então, nós temos dois eixos de simetrias, que são os nossos eixos aqui. Perfeito até então? Qualquer dúvida, pessoal, pode pausar a aula aí que eu explico, tá? Sendo assim, nós vamos agora trabalhar dentro do plano cartesiano com a premissa da geometria plana, que é o ponto. É o início de tudo, né? Ponto, pessoal.
aqui no plano cartesiano, ó, ele é determinado por um par ordenado. Professor, par ordenado? Como assim? É como se fosse batalha naval. Ó, se eu traço um pontinho aqui, ele vai ter um par de ordenados. Ele vai ter um Y e ele vai ter um X. Em outras palavras, eu até prefiro usar da outra forma, nós podemos dizer que são as coordenadas do ponto, né? Aí já vem na parte da geografia, né? Por exemplo, também quando eles estão lá, a gente vai ver aqueles filmes, qual coordenada que você está? Eu estou latitude tal, longitude tal. De onde que veio isso? Plano cartesiano. Quem inventou isso? René Descartes. Então, todo ponto ele é representado por um par de coordenadas. Se eu te der um par de coordenadas de um ponto, você nem precisa saber onde ele está. Só pelo aquele par de coordenadas que eu te fornecer, você já consegue localizar em qualquer plano cartesiano do mundo. Entendeu? Então, ó, observe comigo. Como assim, professor? Ó, para cada ponto que eu traçar aqui, eu vou ter uma representação dele no eixo X e uma representação dele no eixo Y. Lembrando que X é abscissa e Y é ordenada. Pessoal, vocês estão tendo sorte que nós estamos tendo aula por vídeo aula, assim. Porque quando é presencial, eu gosto que repete pelo menos 50 vezes por aula qual que é ordenada e qual que é abscissa, que aí nunca mais esquece. Mas na hora que voltar, a gente vai estar praticando isso, tá? Então, assim, observe que para me representar o meu par de coordenadas, sempre eu vou representar entre parênteses a minha abscissa e a minha ordenada, ou seja, minha representação em X e minha representação em Y. Ou seja, quem é a representante de A em X? Exatamente, o 3. Estou aqui quase dando um de Dora Aventureira, né? Qual que é o meu representante de Y em 1? É isso mesmo. Em Y é 1, né? Então, como que eu representaria isso? Eu representaria isso da seguinte forma, ó. A, ele está em X, ele está em 3. Em Y, ele está 1. E eu posso dizer, ó, que esse sinalzinho que significa pertence, né? Nós aprendemos, acho que na primeira ou segunda aula nossa, pertence ao primeiro quadrante. Ou seja, então A, ele possui um X em 3, um Y em 1 e pertence ao primeiro quadrante. Aí, pessoal, nós podemos nortear outros pontos. Ó. Eu coloquei vários pontos aqui. Por exemplo, o B. B, o X dele está em 2 e o Y está em 3. Então, B será representado pelas suas coordenadas 2 e 3. Desta forma, ó. 2 e 3. E pertence também ao primeiro quadrante, porque está aqui, ó. Está nesse meio aqui. Letra C. Ah, não pode fazer assim, não. Letra C. Vamos por partes. A letra C, ó, ele está em cima do eixo. Quando ele está em cima do eixo, significa o seguinte, ó, quem é o representante dela em X? Ó, em X, ela está em cima de menos 1. Mas em Y, como ela está em cima do eixo X, em Y ela é 0. Ó. Ela não partiu do meu eixo 0 ali. Então, ela fica representada como menos 1 e 0. Detalhe, muitas pessoas ficam na dúvida, mas se ela está em cima do eixo, ela vai pertencer a qual quadrante? O de cima ou de baixo? Pessoal, quando ela está em cima do eixo, ela vai pertencer aos dois quadrantes. Aqui, ó, o C ele pertence ao quadrante 2 e ao quadrante 3. Beleza? Letra D, ó, minha letra D, ela está. Meu X é 2 e o meu Y menos 1, ó, 2 menos 1. Pertence a qual quadrante, professor? Quarto, né? Quarto quadrante. Letra A, B, C, letra D, letra E, ó. Letra E está aqui no meu quadrante obscuro, né? Olha como é que tudo aqui é negativo, ó. O Y dele é negativo, o X é negativo, né? Então, Ô, ó. Neto, Oi. por que a letra C pertence a dois quadrantes? Não entendi. Porque ela está em cima do eixo. Observa comigo. A letra C não está em cima do eixo? Ela não está nem um nem outro.
Aí tem gente que fala que não pertence a nenhum, mas o correto de se afirmar é que ela pertence aos dois, pois ela está em cima do eixo, ela está como se fosse na divisa, né, dos quadrantes. Entendeu? Aqui, ó. Ô Neto, mas se eu não colocar que pertence aos dois, tá errado? Ó, rapaz, no vestibular, se te cobrar, tá errado. Tá? É muito raro isso acontecer. Eu te falo que dentro dos vestibulares que eu já prestei, dos Enems que eu já fiz, até para nível de experiência, eu nunca vi cobrar isso, não. Seria muita sacanagem, sabe? Mas assim, se caso te perguntarem, ela tá nos dois, tá bem? Mas pode ser que você vai ver isso aí pela vida afora, tá bom? Mas é só a nível de curiosidade mesmo, mas não custa nada a gente entender isso, né? Então, pessoal, ó, agora eu queria chamar a atenção para vocês aqui pelos sinais. Esquece aqui um pouquinho por enquanto. Só de eu olhar para o sinal, eu já sei qual quadrante que está. Ó. Se o A está tudo positivo, se está tudo positivo, é primeiro quadrante. Se está tudo negativo, terceiro quadrante. Então, pessoal, com o passar do tempo, vocês vão pegando essas malícias. Entendeu? Então, a letra E está no meu terceiro quadrante, tudo negativo. A minha letra F também está em cima do meu eixo das ordenadas. Como ela está ali, pessoal, entenda que ela vai pertencer a dois quadrantes também. Ela vai pertencer tanto a esse quadrante aqui, quanto a esse. Ela vai ter dupla nacionalidade, né? Nasceu na fronteira. Aqui, ó, -2 e 0. Pessoal, por que o X é 0? Ó, se eu for representar ele lá na minha reta das abscissas, está em cima do 0. Aqui na minha reta das ordenadas está em -2. Posso passar, pessoal? Beleza. Agora nós precisamos falar das bissetrizes do quadrante. Para quem não lembra, pessoal, uma bissetriz de um ângulo nada mais é do que uma reta que parte este ângulo ao meio certinho. Então, quando eu falo bissetriz de um quadrante, lembrando que as retas são perpendiculares e tem 90 graus, então a bissetriz parte aqui, ó, formando 45 para cada lado. Ela parte ao meio certo. Tudo bem? Essa bissetriz que vocês estão vendo traçada aí, nós chamamos ela de bissetriz dos quadrantes ímpares. Por quê, professor? Porque ó, ela está sempre nos quadrantes ímpares. Tudo bem? Ó? Ela está no quadrante 3 e no quadrante 1. Por isso que a gente fala B13 aqui, ó, bissetriz do quadrante 1, 3. Na bissetriz do quadrante 1, 3, pessoal, nos quadrantes ímpares, acontece uma coisa muito interessante. Isso só acontece quando está em cima da bissetriz. Quaisquer ponto que você traçar em cima de uma bissetriz do quadrante ímpar, ou seja, eu posso pôr um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, qualquer ponto, o valor dele em x será o mesmo valor em y. Como assim, professor? Ó, observe, pense que esse laser é o ponto. Olha, aquele ponto ali, ele está em x, ele está em 1. Em y, ele está em 1 também. Se eu subir um pouquinho aqui, ó, e falar que ele está em 1,5, ele vai estar 1,5 em y e 1,5 em x. Isso só ocorre, pessoal, em cima da bissetriz. Tudo bem? Ó? Se eu pegar aqui e colocar lá na frente, subir com esse laser, igual a 10, vai estar 10 aqui e 10 em x também. Então, a representação fica assim, ó. A bissetriz dos quadrantes ímpares, A, ou seja, o meu x vai ter um valor que vai ser igual ao meu y. É o mesmo x, o mesmo y. Beleza? Aí nós temos a segunda bissetriz também, que é a bissetriz dos quadrantes pares. Aí nós podemos dizer, ó, que ela tem a mesma propriedade. Ela corta em cima da origem e ela parte no meio também nos quadrantes pares. Só que perceba o seguinte, nos meus quadrantes pares, os meus valores não são iguais. Eu tenho aqui, ó, os y no quadrante 2, ó, os meus y são positivos e os meus x são negativos. Então, o mesmo acontece aqui no 4, ó, x positivo, y negativo. Eu tenho que o valor absoluto, lembra, na aula de ontem, módulo, o valor absoluto é o mesmo, mas são opostos. A gente representa assim, ó,
tudo que está localizado na bissetriz par, eu tenho que um lado, o A, será igual a A, ou seja, o valor absoluto é o mesmo, mas com sinal oposto. Um exemplo, ó, imagina o laser. O laser é um ponto. Ó, quem é o X desse ponto? 3. Quem é o Y? Menos 3. Eles nunca serão iguais, eles sempre serão opostos. Ó, aqui em cima. Quem é o X? Menos 4. Quem é o Y? 4. Então, assim, aqui nos pares, as propriedades são as mesmas, só que os valores são opostos. Na bissetriz ímpar, a mesma coisinha sempre. Agora que vem a parte gostosa da matéria, distância entre dois pontos. Tá, até aqui agora vocês entenderam como é que funciona algumas propriedades básicas do básico mesmo do plano cartesiano. Agora imagine dois pontos, sejam eles o ponto A e o ponto B. Como nós vamos calcular a distância entre esses dois pontos? Existem 3 casos que nós vamos estudar hoje. O primeiro, que é muito fácil, observe, eu tenho o ponto A e o ponto B. Quando eu falo distância entre dois pontos, é que eu vou traçar uma reta, mas tem que ser reta mesmo, entre esses outros dois pontos. Não é fazendo curva, não. É a distância em linha reta entre os dois pontos. Então, ó, o meu primeiro caso é quando esses dois pontos são paralelos ao eixo X, ou o eixo das abscissas. Como assim, professor? São paralelos ao eixo X? Não entendi. Ó, perceba que o y de B, ou seja, o y do ponto B, é o mesmo y do ponto A. Sempre que você vê que o y de B é igual ao y de A, significa que eles são paralelos ao eixo. Mas, pessoal, essa não é a forma mais fácil de observar. Se você traçar uma reta, você vai ver visivelmente aqui, ó, que os dois são paralelos. Mas só de olhar pelo par de coordenadas, se você viu que os dois y são iguais, você já sabe, é paralelo ao eixo X. Perfeito? Então, ó, a distância entre A e B será calculada pela seguinte fórmula. A gente fala fórmula, mas, pessoal, isso aqui é pura lógica e raciocínio. A gente até coloca essas fórmulas aqui para ilustrar, para elucidar, mas isso é bem visível quando vemos no gráfico. Ó, perceba comigo. A fórmula diz o seguinte, a distância de A a B é igual ao módulo aí, ó, módulo de x de B menos x de A. Eu vou explicar o porquê do módulo agora. Vamos lá, ó. Quem é x de B? X de B é 4. Quem é x de A? É 1. Então, a distância entre B e A, ó, isso só ocorre no meu primeiro caso, tá? Quando é paralelo ao eixo X. Será x de B, que é 4, menos 1. Ou seja, 4 menos 1, módulo de 3, que é igual a 3. Pessoal, esse módulo aí, ele é uma segurança para te garantir que jamais uma distância seja negativa. Porque, na verdade, não existe distâncias negativas. Não tem como você andar menos 1 metro. Mas aqui, matematicamente falando, ou algebricamente falando, pode ocorrer. Mas, professor, como assim pode ocorrer dar número negativo? Observa comigo. Imagine que nós calculamos a distância de B a A. Mas faça o caminho inverso. Calcule a distância de A a B. Você vai falar, professor, é lógico que a distância de A a B é a mesma de B a A. Mas quando você vai fazer isso algebricamente, o valor dá negativo. Ó. Observa comigo. Distância de B a A. Então, eu peguei o meu 1, estou subtraindo 4 dele. Ó, 1 menos 4. Quando eu fizer isso, ó, eu vou encontrar menos 3. Existe distância menos 3? Não existe. Por isso que está aquele módulo ali, ele te dá segurança. Porque, independente de quem você subtrair de quem, o seu resultado será exato, será certo. Então, aí você vai me perguntar, professor, então precisa ser sempre B subtraindo A? Não, pode ser A de B também. Do jeito que você subtrair aí, se estiver em módulo, a distância será a mesma. Beleza? Meu segundo caso, pessoal. O segundo caso aqui, ó, ele fala
se os seus pontos estiverem paralelos a y. É bem parecido, né? Ó, se eles estiverem paralelos a y, significa que suas abscissas serão a mesma. Ou seja, ó, x de b aqui é quem? É 1. X de a também é 1. Então, assim, isso aqui é a maior prova que você pode ter que eles são paralelos a y. Tracei uma reta ali, ó, eu quero calcular essa distância aqui, né? Essa distância, ela é bem parecida com o que vimos lá. Lá a gente fazia em x. Mas perceba que se eu fazer a distância em x aqui vai dar zero, ó, porque x de b, y e x de a é o mesmo. Então, para mim calcular a distância entre esse ponto, eu vou calcular vertical. Sendo assim, eu pego y de b menos y de a. Ó, y de b é igual a 2, menos, ó, esse menos aqui, ele é da fórmula, e esse outro menos aqui, ó, ele é desse sinal. Então, toma cuidado para você não juntar isso tudo e pôr só um menos ali. É um de cada um. Então, ó, 2 menos menos 1. Ou seja, menos com menos mais, 2 mais 1, a distância aqui é 3. Galera, quando eu falo com você que plano cartesiano é lógica, observa comigo aqui. A distância daqui não é 1, ó, daqui até o eixo 0 não é 2, mais 1 é 3. Só de olhar, é claro, né, nos exercícios mais fáceis, mas só de olhar você já vai perceber essa variação. Ah, professor, eu preciso fazer essas contas? É bom você ir treinando, mas só de olhar aqui você já sabe. Belezinha? Agora nós vamos para o nosso... Ah, tá. Fazendo o caminho inverso, ó. Fazendo o caminho inverso, eu tenho o módulo de menos 3, que é igual a 3. Pessoal, agora observe comigo. Distância entre dois pontos no terceiro caso. No terceiro caso, não é paralela a ninguém. Aqui que o negócio é bom. Aqui que já começa a queimar os neurônios, ó. Observe o ponto A e o ponto B. Não tem nada paralelo ali, ó. Eu quero calcular a distância de A a B. E agora, professor? Perceba que aquela distância de A a B ela forma uma diagonal. Se você buscar naquela diagonal a projeção dela aqui em X e em Y, você vai ter um bom e velho triângulo retângulo. Então, ó, eu tracei aqui uma linha imaginária, tracei uma linha imaginária. Ó, te garanto que talvez você não vai saber calcular a distância entre A e B, mas a distância entre B e C você já aprendeu, porque ela é paralela a Y, e a distância de A a C é paralela a X. Então, com esses dois valores aqui, ó, o que a gente pode fazer? Teorema de Pitágoras. Eu tenho esse e esse. Observe que a minha distância de A a B é a minha hipotenusa e os meus outros dois lados do triângulo são os meus catetos. Então, ficaria da seguinte forma, ó. Ah, isso tudo, professor, isso tudo. Olha como é que está bem explicadinho. A distância ao quadrado, ou seja, minha hipotenusa ao quadrado, é igual essa distância em y, que a gente chamou ela de módulo de y de b menos y de a, ao quadrado, né, que é um cateto meu, mais o meu outro cateto. Como é que eu calculo esse cateto? É x de b menos x de a. Agora, detalhe. Vocês lembram, nós estudando módulo semana passada, que qualquer número que eu levar ao quadrado, não preciso do módulo mais. Porque todo número vezes ele mesmo dá um sinal positivo. Então, ó, aqui eu já tiro o meu módulo e deixo apenas um parênteses ali só para ilustrar mesmo, mostrar que está tudo ao quadrado. Ó, eu peguei a minha raiz e joguei para o outro lado, ó. Então a distância de AB é tudo isso aqui, ó. Só que você está vendo que isso está muito espaçoso, está até difícil. Ai, professor, vou ter que decorar isso? Não tem nada que decorar aqui não, ó. Só você entender. Entenda que a distância de AB será a raiz da variação de Y e a variação de X. Como assim, professor? Vamos fazer esse exemplo aqui que está ilustrado, ó. Quem é minha variação em Y? Em Y, ó, minha variação é 4 menos 0. 4 menos 0 é
4. Então, essa distância de B a C aqui, nós temos que é igual a 4. Aqui, ó, a minha distância em x, ou a minha variação de x é de 3 a 0. Então, 3 menos 0 é 3. Então, a minha variação aqui foi 3. Resolvendo isso aqui, pessoal, eu encontro 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado 9, ou seja, a minha distância de A a B é igual a 5. Beleza, pessoal? Lembrando que isso aqui cai muito em Enem, tá, pessoal? O plano cartesiano cai em Enem. Oi. Deixa eu te perguntar, mas você fez ali o negócio de Pitágoras, só que, tipo assim, e se o ponto estiver no meio do trem, assim? Se estiver mais em cima? Se estiver no meio, assim, ó, tipo assim, no meio do 2 e do 3, um trem que a gente não sabe direito qual é o valor. Ah, tá. Você fala o ponto. Suponhamos que o ponto está aqui. Mas, ó, o que acontece? Para eles te pedir para calcular a distância entre pontos, a primeira coisa que eles têm que te dar é a coordenada. Então, mesmo que fica meio no meio, assim, ó, aí eles têm que parar com você aqui, que aqui é 0,5, que aqui é 0,5. Sem a coordenada é impossível calcular o ponto. Tá bom? Entendi, obrigada. Então, pessoal, só voltando ao raciocínio, isso aqui cai muito, muito em Enem. Então, assim, essas fórmulas aqui, pessoal, não é fórmula, não. É esse raciocínio que a gente vai tendo aqui. Então, assim, não preocupe tanto com a fórmula, preocupe com o raciocínio. Vai treinando sua mente aí que nós vamos chegar lá. Então, ó, sabendo que a distância ao exercício, aqui para treinar raciocínio, sabendo que a distância entre AB é igual a 5 e que A é 1, ou seja, A pertence ao, isso mesmo, primeiro quadrante, e B é 5A, ou seja, ó, eu não sei esse valor aqui. Determine A para que o ponto B pertença ao primeiro quadrante. Então, ou seja, para que o ponto A pertença ao primeiro quadrante, cara, A já tem que ser positivo. Então, ó, eu tenho a distância de AB, eu já sei quanto que mede em AB, só que ele quer que eu encontre qual que é o ponto em A. Então, para isso, ó, eu vou usar essa fórmula. Que fórmula é essa? É do Teorema de Pitágoras. Ela está um pouquinho disfarçada ali, ó. Ela tem a hipotenusa ao quadrado, que é a minha distância de AB. E aqui eu tenho os meus catetos ao quadrado. Então, ó, quem é meu y de B? Então, vamos com x. Quem é meu x de B? Ó, x de B é 5. Perfeito? Quem é meu x de A? É 1. Porque sempre aqui vem o x e aqui vem o x. Aqui o y, aqui o y. Quem é y de B? Ó, y de B eu não sei ainda, estou à procura, é A. E meu y de A? É 1. Vai pegando essas manhas aí, pessoal. Então, ó, substituindo na fórmula, a distância já tinha, que era 5, 5 ao quadrado, igual a A, que era o meu y de A. Ah, pessoal, percebe que aqui talvez eu até troquei, ó. Pode trocar, pessoal? Pode, tranquilamente. Se colocar y de A menos y de B, ou y de B menos y de A, tanto faz. Até porque nós aprendemos que a distância de um ponto ao outro, a ida, é a mesma distância de volta. Tanto faz o que você colocar aí, tá bom? Então, você não pode misturar y com x. Uma coisa é y, uma coisa é x. Agora, a ordem de x e y não altera nada, não. Então, ó, eu tenho que a minha variação em y é a menos 1, ou seja, a menos 1 é menos 1. E a variação de x é 5 menos 1. Então, resolvendo aqui, ó, o pessoal na sala vai encerrar agora há pouco, ó. Eu resolvi aqui todo o Pitágoras e eu encontrei que Pitágoras, eu cheguei numa função quadrática, né? Estou resumindo aqui, pessoal, porque falta menos de um minuto para finalizar. Então, eu cheguei aqui em duas raízes. Só que uma raiz minha era negativa. Se essa raiz é negativa, ela não pode assumir, porque o exercício pede que esteja no primeiro quadrante. Então, eu usei a positiva. Professor, por que deu duas raízes? Perceba que esse ponto ele não tinha localização fixa. Ele poderia estar em